Por décadas, a humanidade tem pesquisado os astros em busca de vida alienígena, escaneando galáxias, explorando planetas e ouvindo sinais. Em março de 1967, incidente assustador e ainda não resolvido ocorreu no Armstrong Air Force Base, em Montana, que o se tornou um dos casos mais proeminentes que ligam fenômenos aéreos não identificados ao desabilitamento de sistemas de armas nucleares, e algo que nunca aconteceu antes. Este caso é apenas um de vários incidentes em que UAPs têm sido relatados a interagir com sistemas, frequentemente tornando-os inoperáveis de formas que a tecnologia conhecida não prevê. A interpretação do footage e dos eventos daquela noite são altamente contestadas. Alguns espectadores afirmam ver figuras humanoides finas, enquanto outros argumentam que as imagens são meramente. Gostaríamos de saber suas opiniões sobre isso. O objeto foi relatado para ser completamente preto, em cor e distintamente, com ângulos definidos, e um estimado de envergadura de entre 100 e 150 pés, aproximadamente o tamanho de metade de um campo de futebol ou de uma casa de 2 andares. O incidente de Roswell, que ocorreu em julho de 1947 no Novo México, é amplamente considerado como o ponto de partida da era UFO moderna. Foi relatado que um disco voador havia sido recuperado pelo exército dos Estados Unidos. No entanto, essa narrativa foi rapidamente alterada para sugerir que era apenas um balão meteorológico, que fomenta a suspeita entre o público. Recentes testemunhos de denunciantes, como David Gray, que afirmam que os EUA recuperaram biológicos não humanos, intensificaram o interesse na possibilidade de que nossos avanços tecnológicos não sejam inteiramente humanos, levantando a questão de se os alienígenas realmente estão aqui. Abundante evidência de vida extraterrestre já está aqui, escondido à vista de todos, de fenômenos aéreos misteriosos relatados por pilotos militares, alegações de encobrimentos do governo, anomalias biológicas inexplicáveis e artefatos antigos que desafiam compreensão histórica. Há evidências crescentes sugerindo que os alienígenas podem já ter entrado em contato conosco ou nunca saiu. Neste vídeo, nós vamos olhar para 5 sinais de que a vida alienígena pode existir e poderia estar entre nós. UAP está desativando armas nucleares. Este evento ocorreu durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos estavam em alerta constante, com dezenas de mísseis balísticos intercontinentais, preparado para lançar a qualquer momento. Naquela noite, o capitão da Força Aérea dos Estados Unidos da América, Robert Salas, estava estacionado em um centro de controle de lançamento subterrâneo, como parte do voo de Echo, uma das várias instalações de alerta de mísseis na base. De acordo com Salas, ele recebeu uma ligação frenética de um guarda, estacionado acima do solo, que relatou ter visto luzes estranhas no céu. Momentos depois, o guarda descreveu um vermelho brilhante, objeto em forma de disco, pairando do lado de fora do portão da frente da instalação. Este objeto era silencioso e inibiu nenhum sistema de propulsão reconhecível. As salas tentaram processar a informação. Luzes de advertência dentro da sala de controle indicada que vários mísseis tinham. Entrou em um status de não ir, o que significa que eles não estavam mais prontos para o lançamento. Finalmente, todos os 10 mísseis sob seu controle foram simultaneamente desativados. Uma impossibilidade técnica em circunstâncias normais de armas nucleares. Salas e outros que estiveram presentes durante o evento Malmstrom mais tarde testemunhou que equipes de engenheiros e especialistas foram enviados para investigar. Mas os mísseis teve que ser reiniciado fisicamente em um longo e processo altamente controlado. Apesar da extensa análise técnica, nenhuma causa definitiva foi encontrada para as falhas do sistema. Salas, que juraram segredo na época, eventualmente se apresentou anos depois, afirmando que o evento nunca foi devidamente investigado e que a presença de a embarcação não identificada foi intencionalmente omitido do registro oficial. Ele tem desde então testemunhou perante o Congresso dos Estados Unidos da América e falado publicamente em várias ocasiões, insistindo que o objeto exibia inteligência e intenção e que sua interferência com armas nucleares não poderia ter sido acidental. Ele até especulou que o propósito do encontro era enviar uma mensagem, talvez um aviso, sobre os perigos das armas nucleares. Relatos semelhantes surgiram de outros militares, incluindo membros do serviço americano e estrangeiro, que relataram UAPs aparecendo perto de locais de mísseis ou áreas de armazenamento, muitas vezes coincidindo com mau funcionamento elétrico, desligamentos ou anomalias do sistema inexplicáveis. Em alguns casos, esses objetos foram descritos como orbes brilhantes, artesanato em forma de disco ou triângulos. Silent Black, um caso particularmente conhecido, envolveu RAF Bentwaters no Reino Unido em 1980, onde o pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos da América, estacionado na base, testemunhou um objeto brilhante terra em uma floresta próxima, perto de um depósito de armas nucleares. Muitas vezes referido como o incidente da floresta Rendlesham, envolveu várias testemunhas militares, leituras de radiação e um memorando formal
de um comandante de base. Mas, como Malmstrom nunca foi oficialmente resolvido, nós mesmos estivemos na floresta de Rendlesham, e toda a área emite uma vibração incrivelmente estranha. Na era moderna, esses casos começaram a chamar mais atenção séria de ambos o público e funcionários do governo. O Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios, o atual órgão de investigação da UAP, do Departamento de Defesa, foi informado sobre vários encontros relacionados ao nuclear e audiências no Congresso nos últimos anos. Incluíram testemunhos de salas. E a preocupação subjacente não é apenas sobre o potencial, origem ou natureza desses objetos, se eles são extraterrestres, drones, adversários ou algo totalmente diferente, mas também sobre a possibilidade alarmante que sistemas militares sensíveis podem ser interferidos por forças o governo dos Estados Unidos da América não entende e não pode controlar. Em 2005, uma reportagem no The Wall Street Journal ofereceu um parcial contra-narrativa ao incidente de Malmstrom. Ele citou fontes anônimas dentro do Pentágono, que alegou que o que Salas e sua equipe experimentaram pode ter sido o resultado de um segredo teste de pulso eletromagnético conduzido pelos militares dos Estados Unidos da América. De acordo com esta explicação, o teste envolveu um dispositivo EMP montado acima do míssil Silos, que, quando ativado, causou uma cascata falha do sistema no sistema de orientação do míssil, simulando de perto os efeitos de uma explosão nuclear. O teste foi supostamente projetado para estudar a vulnerabilidade de nossa infraestrutura de mísseis para EMP attacks e foi mantido em segredo por décadas, enquanto esta explicação pode explicar alguns aspectos do incidente. Críticos argumentam que tal teste nunca teria sido realizado sem notificar os de plantão e que não aborda os inúmeros relatos de flying objetos brilhantes, observado visualmente por equipes de segurança em vários locais. Parece que a conexão entre UAPs e instalações nucleares não é uma coincidência. Esses objetos aparecem desativar mísseis, violar espaço aéreo restrito e depois desaparecer. Isso levanta duas possibilidades. Ou um adversário possui tecnologia muito além do que foi reconhecido publicamente, ou estamos lidando com inteligência não humana. A verdadeira questão não é se algo incomum está acontecendo, mas sim por que está sendo mantido de nós. O vídeo das Vegas Backyarden, na noite de 30 de abril a 1º de maio, 2003. Uma família em Las Vegas relatou ter testemunhado uma raia brilhante in the sky, provavelmente um meteoro, seguido por encontros com criaturas de 8 a 10 pés de altura em seu quintal. A família descreveu esses seres como esverdeados, cinza e com olhos e bocas grandes, emitindo sons de respiração profunda. Membro da família Angel Keimo, que estava presente durante o incidente, afirmou que ele e sua família congelaram de medo antes de correr para dentro de sua casa. Oficiais responderam às 9 chamadas Juan, relatando o incidente. Um oficial notado vendo um objeto brilhante no céu, enquanto a família relatou movimentos inexplicáveis ocorrendo em seu quintal. Um vídeo trêmulo, capturado por uma câmera corporal, e um membro da família mostra movimentos vagos acima de uma cerca. Preste atenção especial ao lado direito, acima da cerca. Isto é o vídeo real daquela noite, mas foi desacelerado e repetido para que você possa ver a suposta entidade. Dê uma olhada e ao automóvel. Analista de cena do crime Scott Roda. Use ferramentas de rastreamento de movimento para examinar o vídeo, quadro a quadro, e ele sustentou que não havia evidência de adulteração e que os movimentos acima da cerca correlacionado com as reações da família, sugerindo que algo estava realmente presente. Roda até especulou sobre uma segunda figura, que pode estar parcialmente obscurecido, sugerindo possíveis efeitos de camuflagem. Outros, incluindo especialistas, sugerem que os movimentos no vídeo pode ser atribuído à lanterna ou o deslocamento da luz e das sombras. A filmagem rapidamente se tornou viral, atraindo reações de crentes e céticos. Tópicos no Reddit mostram amplo debate, com alguns usuários afirmando que eles só podem ver sombras, e outros insistindo que há mais no vídeo. Veículos de notícias como a Fox News Week e o Post cobriram amplamente a análise de especialistas e envolvimento da polícia. Angel Kenmore acabou lançando um vídeo no YouTube documentando o que aconteceu com sua família naquela noite. Tal foi o interesse que ganhou mais de 1 milhão de visualizações. Base militar da Califórnia. Em abril 2021, um encontro aéreo altamente incomum e ainda inexplicável ocorreu sobre o acampamento Wilson, uma instalação de treinamento dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, Centro de Combate Aéreo Terrestre, em 29 Palmas, Califórnia, uma base que é o maior do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Por área, está localizado em uma parte remota do deserto de Mojave e é usado regularmente para fogo ao vivo e noturno, exercícios militares,
na noite em questão. Sob céus claros e condições relativamente calmas, um grupo de mais de 50 fuzileiros navais dos Estados Unidos da América testemunhou o que muitos descreveram como um silencioso, maciço, forma triangular, não identificado objeto voador, pairando firmemente no ar acima deles. Forma em triangular. Ele exibia 5 luzes vermelhas, laranja, um em cada um de seus 3 cantos, um no centro e um atrás. Ao contrário de aeronaves convencionais, as luzes não piscaram ou piscaram. Em vez de, eles permaneceram firmes durante todo o avistamento. O objeto em si não fez nenhum som, apesar de seu tamanho considerável, e pairava imóvel no sky por mais de 10 minutos. O evento chamou a atenção de o comando de a base e os fuzileiros navais foram rapidamente mobilizados em resposta, com várias testemunhas oculares relatando vendo caminhões militares e helicópteros implantado na área em uma tentativa de investigar ou interceptar o objeto. Flares foram disparados no céu para iluminá-lo, e alguns fuzileiros navais pegaram seus telefones para capturar fotos e vídeos curtos. Dê uma olhada. Ei, nós temos alienígenas aqui. Cachorros. Nós temos UFOs lá fora. Ei, nós somos. Todo mundo está aqui. Esses vídeos mostram o que parece ser um grande triângulo escuro no céu, acompanhado por vermelho brilhante. Luzes laranja que correspondem à testemunha. Descrições. Testemunhas. Também relatou que ele desapareceu tão rapidamente, que parecia desafiar as leis da física. Apesar da seriedade do evento, não há evidência de que alguém relatado formalmente o incidente aos órgãos federais. Fenômenos aéreos não identificados. O Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Pentágono, responsável por examinar eventos aéreos inexplicáveis, não mencionou publicamente o avistamento de Wilson. Nenhum registro de o evento foi encontrado em Denora, ou registros do Departamento de Defesa. Isso levanta a questão. Foi o incidente mantido interno e Sergipe. Então por que Jeremy Corbell e George Knapp trouxe o caso à luz em 2023, através de seu podcast Armada, onde eles revelaram as imagens, discutido a filmagem e entrevistou fuzileiros navais que estavam no The Ground naquela noite. Eles compararam o evento com o famoso 1997 caso de Luzes Phoenix, que também envolveu um objeto triangular maciço visto por milhares de Arizona, de acordo com Cowbell. O encontro de Wilson no acampamento está entre os mais atraentes avistamentos de OVNIs baseados em mistérios da era moderna, especialmente dado o número de testemunhas credíveis, a resposta direta das unidades militares e a documentação visual disponível. Céticos tentaram oferecer explicações para o incidente do acampamento Wilson. Alguns sugerem que o objeto poderia ter sido um classificado, uso militar, aeronave, passando por testes no deserto. Isso não é comum na área, que historicamente hospedou programas de voo secretos. Outros propõem que as luzes observadas poderia ter feito parte de uma formação de drones ou flares avançados. A data. Apesar da cobertura da mídia, o incidente permanece oficialmente não reconhecido e não resolvido. E como muitos casos de OVNIs modernos, a falta de transparência e acompanhamento do Departamento de Defesa apenas alimentou o interesse público e a especulação. Se o objeto era extraterrestre, experimental ou algo totalmente diferente, o acampamento Wilson. Avistamento permanece um dos mais intrigantes incidentes perturbadores na história militar recente. Túneis subterrâneos abaixo de lá são habitados por lagartos. Agora me ouça a teoria da conspiração, que túneis subterrâneos sob Los Angeles são habitados por lagartos. É uma das lendas urbanas mais bizarras e duradouras. Enquanto esta história pode parecer bizarro, tem alguma base na realidade. Para pelo menos um indivíduo, a origem do povo lagarto remonta a 1934, em um artigo no The Los Angeles Times. O artigo relatou uma afirmação incomum, feito por um engenheiro de mineração chamado G. Warren Skilliot Pasteur. Acreditava que ele havia descoberto uma vasta rede de túneis abaixo do centro de Los Angeles, que ele alegou ter sido criado por uma raça de seres reptilianos altamente avançados. Ele se referiu como povo lagarto, de acordo com a história. O labirinto subterrâneo, salas contidas cheias de vastos depósitos de ouro, artefatos e até registros históricos codificados em tábuas douradas. Schaft alegou ter inventado um dispositivo chamado de rádio X-ray, que poderia detectar formações subterrâneas e vazios, que ele costumava mapear o que ele acreditava ser uma metrópole lagarto, estendendo-se sob a cidade, particularmente abaixo de áreas como Fort Moore Hill e o antigo distrito do centro, de acordo com a conta de Schäuble. O povo lagarto era uma antiga civilização tecnologicamente avançada, que se refugiaram no subsolo após uma grande catástrofe, possivelmente um grande incêndio ou inundação, milhares de anos atrás. Ele alegou o sobrevivente construiu esses túneis subterrâneos para escapar da superfície, nível de perigo, e que seu conhecimento avançado permitiu-lhes criar abrigos à prova de terremotos e intrincado
sistemas de ventilação. Descrições dele se assemelham a um humanoide reptiliano clássico, com pele escamosa, traços afiados e olhos de serpente. Os esforços de Sheffield foram tratados com uma mistura de curiosidade e ridículo, mas apesar disso, ele conseguiu obter permissão para perfurar em vários locais ao redor. Hotéis Fort Morrer, convencido de que iria descobrir o sistema de túneis. Nenhuma descoberta definitiva foi feita, e a empolgação em torno do projeto acabou desaparecendo. Ao longo do tempo, a história de Pessoas Lagarto ficaram entrelaçadas com teorias da conspiração sobre entidades reptilianas. Figuras como David Icke expandiram essa ideia, alegando que os humanoides reptilianos não vivem apenas no subsolo, mas também se infiltrou em posições de poder global. De acordo com ele, esses seres se disfarçam de humanos e manipular eventos globais nos bastidores, embora não haja arqueologia ou geológico evidência para apoiar a existência de túneis ou reptilianos. Habitants. O mito do povo lagarto continua a durar. A sua persistência na consciência pública reflete ansiedades mais profundas sobre o sigilo, vigilância e as forças invisíveis que influenciam nosso mundo. Saltos rápidos de tecnologia desde Roswell. Eu quero que você realmente pense sobre uma noção de que avanços tecnológicos rápidos desde os 1947. O incidente de Roswell está ligado à influência extraterrestre. É uma das reivindicações mais proativas e duradouras em teorias da conspiração modernas, e o UFO-lore, no cerne desta teoria, é a crença de que a tecnologia alienígena foi recuperada, possivelmente de UFOs acidentados, e que foi subsequentemente engenharia reversa em secret, nos militares e instalações do governo. Defensores desta teoria argumentam que esse reverso engenharia resultou em avanços na ciência dos materiais, computação, propulsão e sistemas de armas, avanços que excederam os prazos de desenvolvimento convencionais normalmente permitiria. Figuras como Boyd Bushman, um ex-engenheiro sênior da fábrica de Skunk de Lockheed Martin, divisão, atiçaram ainda mais as chamas, reivindicando conhecimento direto de corpos alienígenas, Nave Space e programas colaborativos entre seres extraterrestres e nós cientistas. Inicialmente, décadas depois, a Força Aérea alegou que o incidente envolveu um segredo, projeto de balão de espionagem atômica, conhecido como magnata do projeto. Apesar dessas explicações mutantes, muitos acreditam que os militares realmente recuperaram os destroços de uma nave extraterrestre e possivelmente até mesmo os corpos de seus ocupantes não humanos. De acordo com esta teoria, os escombros e materiais biológicos foram transportados para garantir instalações militares, principalmente base da Força Aérea Wright Padron, e mais tarde, Área 51, em Nevada, para estudo e engenharia reversa. Defensores da teoria da engenharia reversa argumentam que uma série de inovações, avanços tecnológicos, nas décadas seguintes a Roswell, são coincidência demais e rápido para ter ocorrido sem influência externa, e faz sentido. Entre esses desenvolvimentos são o circuito integrado inventado em 1958, fibra óptica, visão noturna, tecnologia furtiva, lasers e materiais compostos avançados como Kevlar. Boyd Bushman, ex-Lockheed Martin, funcionário com ligações com agências aeroespaciais e de defesa, tornou-se um denunciante intrigante antes de sua morte. Em 2014, ele alegou em entrevistas para ter visto e trabalhado com extraterrestres, seres descrevendo-os como cerca de 1,5 metro de altura, com dedos longos e habilidades telepáticas. Embora ele tenha mostrado fotos de supostos cadáveres alienígenas, céticos identificaram essas imagens como novidade. Brinkus Bushman insistiu que o governo dos Estados Unidos da América estava colaborando com alienígenas de um planeta chamado Quintominia, auxiliando em tecnologias avançadas de propulsão, que poderia manipular a gravidade para viagens espaciais rápidas. Suas afirmações são paralelas às de Bob Lazar, que em 1989 afirmou que trabalhava em uma instalação secreta perto da Área 51, onde ele fez engenharia reversa da espaçonave alienígena. Lazar discutiu gravidade, sistemas de propulsão de ondas e elemento 115, que ele alegou ser uma fonte de combustível para esses ofícios. Apesar das críticas sobre seu fundo, os detalhes técnicos de Lazar continuaram a cativar pesquisadores e o público, igualmente céticos da teoria que os avanços tecnológicos são influenciados por alienígenas. Argumentam que a inovação rápida após a Segunda Guerra Mundial pode ser explicado por fatores como pressões geopolíticas, aumento do financiamento da investigação e colaboração entre a academia e a indústria. O projeto Manhattan, por exemplo, demonstrou que realizações científicas significativas poderia ser realizado em segredo, sem qualquer intervenção alienígena. Muitas tecnologias que muitas vezes estão ligados ao suposto reverso alienígena. Engenharia M. Origins clara, atribuído a pesquisadores humanos, apesar desses argumentos. Crença no envolvimento alienígena
persiste, alimentado pelo sigilo em torno da pesquisa militar. E a atitude desdenhosa do governo em relação ao VN e avistamentos